Oi, pessoa! Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Oi, terceiro ano, como você está? Nós vamos começar agora um conteúdo novo. Se chama Associação de Resistores. Ele está disponível lá na sua apostila 1, no módulo de ligações elétricas, beleza? A teoria dele é super simples, são pouquíssimas fórmulas, e por isso, nessa aula, eu não vou focar na teoria, beleza? Eu vou te mostrar aqui nessa simulação como que de fato acontece essas associações, tá? É fácil, resolver os exercícios também é muito fácil, e a ideia é que isso continue sendo fácil à medida que a gente avance na complexidade dos exercícios, das associações, tá? Para isso, você precisa estar muito seguro desde essa aula para você seguir adiante, tá? Então, não vá para os exemplos resolvidos antes de entender o que eu estou te dizendo aqui nessa simulação, beleza? Então, olha lá. Associar eletricamente, nós vamos conectar as coisas, né? Que coisas são essas? Resistores. Aqui eu representei por lâmpadas, é mais fácil da gente analisar com elas, porque elas brilham e tal. Essas lâmpadas a gente vai encarar então como resistores, resistores ômicos, beleza? Nada de não ômico aqui, beleza? Todo mundo vai obedecer a primeira lei de Ohm. E aí, a primeira coisa que você precisa ter muito claro é que para você ter um circuito que funcione, você precisa de algumas coisas. Primeiro, você precisa de uma fonte, que aqui está representado por uma pilha, beleza? Você precisa de fios elétricos. Aqui eu tenho interruptores, que essas chavinhas eu posso abrir e fechar, beleza? E você precisa de algum dispositivo, né, que a gente colocou lâmpadas. Só que para ele funcionar de fato, precisa existir um caminho fechado para a corrente elétrica se estabelecer. Então, essa fonte ela vai fornecer uma tensão, promover um fluxo ordenado de elétrons, que se chama corrente elétrica, não é? Então, aqui eu não tenho nada funcionando, meus elétrons estão paradinhos, porque o meu circuito está aberto, ó, eu não tenho conexão aqui nessas partes, beleza? Se eu fechar um, eu ainda não tenho corrente estabelecida, porque eu não tenho um caminho fechado. Primeiro, aqui eu só tenho um caminho e ele continua aberto, beleza? Então, fechei aqui, ó. Agora o meu circuito começou a funcionar. Eu tenho um caminho fechado para a corrente elétrica percorrer. E é um único caminho, tá vendo? Eu saio aqui da fonte, ó, os elétrons fazendo o caminho. Chega aqui, percorre a lâmpada, passa pelos fios, percorre a lâmpada, desce aqui. É um caminho só, beleza? Isso se chama associação em série. E a característica dela é que a corrente elétrica é a mesma em todos os elementos daquele ramo. Então, aqui eu só tenho um ramo, né? Eu só tenho um caminho. Esse um caminho, ramo, é percorrido todo pela mesma corrente elétrica. Então, essa associação é de uma associação em série, beleza? Então, olha lá. Esse dispositivo aqui, ele se chama amperímetro e ele mede, quem é que é medido em ampere? Corrente elétrica, isso aí. Ele vai medir a corrente elétrica. Então, se eu colocar aqui, ó, 0,45 amperes. Se eu colocar na lâmpada, 0,45. Na outra lâmpada, 0,45. Em qualquer lugar que eu escolher, vai ser 0,45, porque é uma associação em série, tá? Outra característica da associação em série. Essa fonte, ela me fornece uma tensão, esse cara aqui se chama voltímetro, tá? E essa pilha está me fornecendo 9 volts. Esses 9 volts, eles vão alimentar essas lâmpadas que estão em série. Essas lâmpadas são idênticas, tá? A resistência das duas é a mesma. O que vai acontecer? Olha lá, se eu medir a tensão aqui nessa primeira lâmpada,
eu tenho uma tensão, olha lá, de 4,5 volts. De metade. Para onde foi a outra metade dos 9 volts? Para outra lâmpada. Olha lá, 4,5 também, beleza? Na associação em série, quando você soma as tensões destes elementos em série, ele é a mesma da fonte, beleza? Então, por exemplo, se eu trocar aqui a resistência dessa fonte, colocar aqui 15, coloquei 15 ohms, olha lá, na lâmpada que eu estou medindo, a tensão já mudou, foi para 3,6. E essa aqui foi para 5,4, beleza? Eu continuo tendo a minha fonte fornecendo 9 volts, só que agora a distribuição já não é mais a mesma, porque as resistências não são mais iguais, tranquilo? Note que, inclusive, essa aqui brilha mais, apesar dela ter a mesma corrente elétrica. Olha lá, tanto faz essa ou essa, elas têm a mesma corrente, mas o brilho é diferente porque ela tem uma resistência diferente, beleza? Outra questão que você percebe que modificou foi a intensidade da corrente, que antes era de 0,45, se eu não me engano. Posso até mudar aqui de novo para a gente conferir. Olha lá. Com 10, ela é 0,45. Eu aumentei a resistência de uma das lâmpadas, eu diminuí a intensidade da corrente que a minha pilha vai fornecer, beleza? Então, essa é a característica da associação em série. Todo mundo submetido a uma mesma corrente elétrica, beleza? Soma as tensões, tem a tensão da fonte. Vamos dar uma olhada, então, agora na associação em paralelo? Associação em paralelo aí pra gente, então. Já viu que ela é um pouquinho diferente, não é? Eu tenho aqui, então, de novo, uma pilha, uma fonte de energia elétrica. Tenho os meus interruptores que estão abertos aqui. Tenho vários fios e, de novo, eu tenho duas lâmpadas, elas são idênticas, tá? Na associação em paralelo, diferentemente da associação em série, que nós acabamos de ver, eu tenho caminhos diferentes para a corrente elétrica seguir. Então, olha só, meus elétrons saíram daqui. Vou fechar aqui, ó. Não acontece nada porque eu não tenho nenhum caminho fechado. Vou olhar isso aqui com mais cuidado com você. Então, olha lá, subiu aqui. Esses elétrons, eles podem tanto vir pelo caminho de cima ou passar por aqui. Eles vão se dividir aqui. E neste caso específico, porque eu tenho a mesma coisa no ramo de cima e no ramo de baixo, eles vão se dividir em partes iguais, beleza? A corrente em cima vai ser a mesma da de baixo. Então, ele vai chegar aqui nesse nó e vai se dividir, tranquilo? Aqui, se eu começar aqui embaixo, ó, na saída da fonte, esse pedaço aqui, ó, é um ramo, beleza? Então, eu tenho esse ramo aqui entre este nó, este nó e este nó, beleza? É um ramo, e aí a gente vai ver depois nos exemplos que nós vamos nomeá-los, inclusive, beleza? Então, aqui eu não tenho corrente elétrica estabelecida, porque por nenhum dos ramos eu tenho um caminho fechado, tranquilo? Agora, se eu fecho aqui, ó, essa lâmpada começa a funcionar, porque eu tenho um caminho fechado para a corrente elétrica ser estabelecida. Se eu fechar o outro, se eu fechar o outro, as duas lâmpadas funcionam, eu tenho os dois caminhos fechados, beleza? Associação em paralelo, nem sempre ela vem bonitinha, um em cima do outro, dando na cara que é paralelo, né? Nem sempre vem assim, mas você identifica olhando os resistores que estão submetidos à mesma tensão. Então, olha lá. Aqui está todo mundo em paralelo com a fonte, né? Então, eu vou olhar aqui. A tensão da fonte, ó lá, 9 volts, beleza? Se eu olhar para essa lâmpada aqui, ó, vou colocar nos nós dela, inclusive. 9 volts. Se eu olhar em cima da lâmpada, também é 9 volts, beleza? Eu estou colocando aqui nos nós, porque é onde nós vamos trabalhar quando a gente for fazer os exercícios, tá? Se eu olhar aqui também para o ramo de cima, olha lá, eu também tenho 9 volts.
Essa é a característica de uma associação em paralelo. São resistores que estão submetidos à mesma diferença de potencial. Se eu olhar a corrente elétrica, olha o que vai acontecer com ela. A corrente elétrica aqui, ó, que a minha fonte fornece, vou até colocar aqui na saída, 1,8 amperes. Essa corrente, quando ela chegar nesse nó, ela não vai se dividir? E não tenho exatamente o mesmo embaixo e o mesmo em cima? Então, ela vai se dividir em duas partes iguais. Olha lá, 0,9 para de baixo, 0,9 para de cima, sacou? Então, olha só, a característica da associação em série, mesma corrente para todo mundo. Associação em paralelo, mesma tensão para todo mundo que está por ali, associado dessa maneira, beleza? Se eu mudar, se eu abrir esse ramo aqui, por exemplo, a minha lâmpada de cima continua funcionando. E olha o que acontece com a corrente dela, continua sendo 0,9 amperes, tranquilo? E não mudou o brilho. Então, olha lá, coloquei mais uma. Ela vai consumir agora mais da minha fonte, né? Olha lá, antes a minha fonte só fornecia 0,9, porque eu só tenho uma lâmpada. Se eu fechar aqui, eu tenho um consumo maior, né? Mas eu tenho todo mundo funcionando aí com o mesmo brilho, beleza? Com a mesma potência. Quando eu falo de brilho, eu estou falando de potência. Beleza? A gente vai então agora resolver alguns exemplos. Reassiste aqui, abre o link, testa aí, brinca com esse negócio, é muito legal, é muito gostoso de fazer. Eu sei que você vai ter bastante facilidade. Te vejo nos exemplos. Tchau!